Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de filosofia do quarto bimestre. Hoje a gente vai falar sobre a lógica aristotélica. Primeiro vamos falar de Aristóteles. Quem foi Aristóteles? Gente, Aristóteles ele foi um importante filósofo para a antiga Grécia Antiga e para o Ocidente em geral, visto que a importância dada por ele aos conhecimentos empíricos e as suas classificações sistemáticas do conhecimento muito influenciaram a filosofia escolástica e moderna e as ciências modernas que surgiram a partir do século XXI. Então, Aristóteles, gente, ele se preocupou em explicar a lógica, tá? Então, ele foi um filósofo grego que se dedicou a estudos de lógica que renderam bons resultados para a argumentação, para a linguagem e para a escrita filosófica até a contemporaneidade, quando filósofos da linguagem desenvolveram novos modos de se entender e estudar a lógica. Então ele abriu o caminho. Ele foi o cara que se dedicou a estudar a lógica e a partir dele vieram outros filósofos que também se dispuseram a estudar sobre a lógica, mas foi ele que, como se diz, abriu a porteira, ele que começou tudo isso. Aristóteles ele escreveu alguns tratados de lógica, nos quais nos deixa um método preciso para entender o conhecimento formal das formas. A gente está falando aí de estrutura por meio da linguagem. A lógica é exata, assim como a matemática, e permite o julgamento da forma de um enunciado, permitindo perceber se ele faz sentido ou não. Então, quando a gente fala de enunciado, a gente fala de uma frase, por exemplo, tá? Para ver se essa frase tem lógica ou não tem lógica. A lógica aristotélica ela é composta principalmente pelo quadrado aristotélico e pela verificação linguística dos enunciados, que hoje pode ser feita pelas tabelas de verdade. O filósofo também conceitua as noções de substância, aquilo que permite que uma matéria siga uma determinada forma e categorias, diferenças conceituais que classificam os seres como qualidade, quantidade, cor. Então vamos lá, gente, o que é lógica? A palavra lógica ela pode denotar tanto um conjunto de regras racionais para a obtenção de um conhecimento, quanto a área da filosofia que estuda a validade formal das proposições linguísticas e matemáticas. A lógica, enquanto propriedade linguística, não se preocupa com a veracidade dos enunciados, mas com a validade formal lógica, ou seja, com a possibilidade de sentido da frase dada por sua estrutura. Se a estrutura de uma frase é correta, isto é, se ela segue um padrão formal correto, podemos dizer que a frase é logicamente válida. Então, gente, não significa que tudo que tem lógica é verdade, tá? Então, a lógica ela não se preocupa com a veracidade, ou seja, ela não se preocupa em comprovar que é verdade o que está sendo dito. A lógica ela se preocupa com a validade formal, ou seja, tem sentido a frase, tem sentido o que está sendo falado? Se tem sentido, é logicamente válido, não significa que é verdade, tá? Então, nem tudo que tem lógica é verdade. Vamos lá, o que é a lógica? A gente ainda continua, né? Instrumento para o correto pensar. Então, é aquilo que faz você pensar corretamente. Verifica a validade ou invalidade formal da forma dos raciocínios. É o que eu falei para vocês. Se trata aí da estrutura. Objeto principal, silogismo. Na próxima aula a gente vai estudar sobre silogismo, mas o objeto principal da lógica é o silogismo. Lógica na matemática. Na matemática, é a lógica que garante a estrutura formal racional das equações e demais elementos matemáticos que, de algum modo, relacionam-se. Não podemos dizer que a lógica em si foi criada, mas sim descoberta. Então, a lógica ela não foi criada, gente, ela foi descoberta, não tem como criar a lógica. Desde que existe racionalidade, a lógica existe, ou seja, desde que o ser humano pensa, a lógica existe. Porque tudo que é construído a partir de uma lógica. A gente pensa para fazer construções, a gente pensa para criar coisas. Então, quem descobriu a lógica foi Aristóteles.
As suas criações dizem respeito apenas à nomenclatura que ele deu e ao estudo sistemático daquilo que era a lógica. Então, ele sistematizou a lógica já existia, porém Aristóteles foi quem a descobriu e a sistematizou. A lógica aristotélica, também chamada de lógica clássica, sustenta-se com base em princípios racionais e nos silogismos. Um importante instrumento da lógica matemática são as tabelas de verdade. Essas tabelas possibilitam o entendimento linguístico formal de enunciados linguísticos e de proposições matemáticas. Antes de passar para as tabelas, devemos entender o que significam os símbolos e conectivos que utilizaremos nelas. Então vamos lá, aqui a gente vai ver alguns símbolos e conectivos que estão presentes nas fórmulas matemáticas e tal. P e Q são apenas exemplos que podem representar ações ou objetos, ou pensando em enunciados, podem ser sujeito e predicado, ou sujeito e verbo. É aquele que executa a ação e a ação, tá? O segundo símbolo aí é o símbolo da negação, ele tem a função de negar uma afirmação. O terceiro símbolo é o símbolo da conjunção, que tem a função de juntar dois elementos, equivalendo na língua portuguesa a conectivos, que é o e, por exemplo, quando a gente une duas frases. Eu gosto de morango e melancia, então esse e é um conectivo, é uma conjunção. Esse símbolo passa a ideia de adição e de formação de conjuntos. Quarto símbolo é o símbolo da disjunção. Ele permite a ideia de dissolução de conjuntos e de alternância. Na língua portuguesa, esse conectivo equivale ao ou, tá? Então, é a disjunção. Eu posso ficar em casa ou sair, tá? Então, a disjunção na língua portuguesa. Próximo símbolo é o símbolo condicional. Ele implica uma condição para que algo aconteça. É necessário algo anterior, equivale na língua portuguesa a se e então. Se você vier aqui amanhã, eu posso pensar no que você me propôs. Então, esse se é um condicional, você está condicionando a pessoa a alguma coisa. Próximo símbolo é o símbolo bicondicional. Ele passa a ideia de uma dupla condição para a formação da proposição. V e F, todo mundo conhece, significa apenas se a fórmula ou o enunciado é verdadeiro ou falso. A gente está cansado de ver isso nas provas, por exemplo. Né? Para você indicar se é falso, a gente coloca o F, se é V, a gente coloca verdadeiro. Então, aí é uma sistematização, como vocês podem ver, da lógica. Agora, a gente vai para tabelas de verdade. Vejamos aqui, gente, alguns exemplos de tabelas de verdade mais comuns e como elas funcionam. Negação. A negação ela ocorre quando se quer negar um termo. Desse modo, a negação de P é P. Se P é verdadeiro, P é falso e vice-versa. Para a gente negar um termo, a gente precisa fazer com que o outro seja verdadeiro. Então, se algo é verdadeiro, o outro é falso. Se um é falso, o outro é verdadeiro. Simples assim. Conjunção. A conjunção da linguagem é representada por E será verdadeira se e somente se ambos os termos da tabela forem verdadeiros. Disjunção. A disjunção equivale na linguagem à conjunção alternativa ou. Somente será falsa se ambos os termos forem falsos. Condicional implica a ocorrência de um termo necessário mediante o termo suficiente. Equivale na linguagem ao se e então, que é o condicional que eu falei para vocês. Bicondicional, estrutura formada por duas condicionais, ou seja, só será falsa se as proposições tiverem individualmente valores diferentes. É isso, gente. Tchau, até a nossa próxima aula.